Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Tá? Com 15 anos de idade, eu saí e fazia coisas que hoje os pais não permitem que os filhos façam num shopping. Tá? Lindo. Então, aí tem outra coisa. Terapia ocupacional. Vocês sabem que quando uma pessoa tem problemas psicológicos, não existe nada melhor do que colocar ela para terapia ocupacional, não é? Você bota ela para fazer uma das possibilidades, exato. Você coloca ela para fazer coisas ali, a mente dela foge daquilo e se tá focada em outra coisa que a deixa mais tranquila, menos ansiosa. Por que isso não é feito hoje? Por quê? Política pública também é complexo, né? É um tema complexo. Mas o autor ele traz essa, mas se nós possibilidade, né? Sim, mas se nós dessemos mais responsabilidades aos jovens, tá? Provavelmente eles nos surpreenderiam de forma positiva, muitas vezes. Tá? Porque Sim. O que eles sentem, e o próprio autor diz lá, é que eles se sentem meio inúteis, eles se sentem meio, sabe, que o que eles fazem, como diz a turma, não fede nem cheira. Não faz sentido, né? Exato. E, no entanto, tem muito sentido. Tem muito sentido porque é a formação efetiva deles como pessoas para lá na frente serem os adultos deste mundo. Então, a questão é, a gente falando sobre todas essas coisas, deveríamos efetivamente, na minha opinião, permitir o quê? Que os jovens trabalhassem mais cedo. Tá? Como era antigamente. A gente não já permite, né? Não como exploração, como os garotos que limpavam chaminés na Inglaterra no século XIX, nem nada disso, não. Ou então os pequenos que estão lá atrás de uma enxada no interior. Não precisamos ir longe, não. Que estão vendendo coisa na praia, que estão no farol. Exatamente, né? exatamente. Mas a gente já permite, Henrique, porque assim, hoje a idade mínima para se começar a trabalhar com carteira assinada são 16 anos, né? E como jovem aprendiz, né? Não, 16 Isso, anos é direto, normal. Já é direto. Se você quiser com 16 anos, eu assinei minha carteira com 16 anos e na época tinha sido uma mudança recente, porque antes era 14 anos, né, o mínimo permitido. Que era bem melhor. Mudou para 16 e eu já pude, com 16 anos, já ter carteira assinada já e começar a trabalhar. Logo a pessoa vai ter 25 e não vai poder trabalhar porque é muito jovem. Não, então, aí, bom, pode ser. Mas hoje, com 14 anos, você já tem o menor aprendiz. Eu lembro de trabalhar em alguns lugares que tinham os menores aprendizes, que eles faziam coisas ali um tempo menor, né? Mas ocupavam o tempo trabalhando, ajudando, auxiliando em fazer diversas coisas ali no ambiente corporativo. No livro, ele traz essa importância da atribuição da responsabilidade gradual, ele traz até algumas recomendações baseadas em estudos mais recentes, né, que começam ali dentro de casa com tarefas do dia a dia e bem cedo, né? Mas que com o passar do tempo, a cobrança da sociedade em cima dos pais foi ficando tão grande que é o caso que ele traz no livro, de uma mãe que deixou a criança ir num parque perto de casa sozinha, com, sei lá, acho que era 13 anos. Uma pessoa desconhecida chega, pergunta onde está a mãe, ela fala, minha mãe está trabalhando. Pronto, ela chama a polícia, vem, pega a criança, leva, a mãe vai presa porque é abandono de menor, né? Com 13 anos. Também se exagera, né? A gente com 13 anos, pegava ônibus, né? Ia para tudo que era lado. Eu com 13 anos catava sucata na rua para juntar dinheiro para comprar gibi, meu amigo. Então, mas isso a gente lembrando, né? A gente está falando de uma realidade lá nos Estados Unidos, né? Hoje aqui no Brasil, você não pode, tem algumas idades que você não pode deixar a criança desassistida, né? E se eu não me engano, 12 anos ainda você não pode deixar uma criança sozinha em casa. A gente pode ir atrás depois. Mas o mundo está mais piposo nas grandes cidades também, né? Não sei se tem a ver. Eu tô falando dentro, mais dentro de casa. Dentro de casa. Então a mãe, se ela precisa ir trabalhar, ela precisa ter alguém para olhar o filho dela. Com 12 anos de idade, né?
E, poxa, a gente costumava ficar sozinho. Ficava, tranquilamente. Sozinho. Tem e estamos vivos. Culturalmente, né, a gente vê... Eu não soube de nenhum amigo meu que tivesse morrido por ter ficado sozinho em casa com menos de 12 anos. Tem um seriado, acho que é no Netflix, que mostra, né, alguns episódios das crianças japonesas que acho que com 5 ou 6 anos elas têm uma missão, elas recebem uma missão para fazer sozinhas. E aí é tipo assim, vai no mercado e compra isso, isso e isso. E ela tem que ir sozinha. Poxa, com 5 anos, imagina. A criança ela tem que atravessar a rua, ela tem que pagar. Apesar de tudo, eu não deixaria. Ela tem que... Não, então, mas olha só. Não, mas essa que é a questão. Eu também não deixaria com essa idade, né? Hoje em dia. É cultural. Mas eu fazia, por exemplo, com 7 anos, eu saía para fazer compras para os meus pais. Eles me davam lá um papelzinho, a listinha do que tem que comprar, descia na padaria, estava no papelzinho, dava o dinheiro, pegava o troco, voltava. Tinha que atravessar a rua, andar umas boas quadras e tal. Mas hoje em dia, com o trânsito maluco que a gente tem, né, a violência do jeito que a gente tem nas grandes cidades, eu não deixaria meu filho fazer, né? Pois é, exatamente. Então tem várias Mas você situações, pode dar outro tipo, como o próprio autor diz, de funções para as crianças. Casa, sim, com certeza. Colocar a mesa, tirar o lixo, fazer certas coisas que deem responsabilidade para a criança. Exato. De forma que a criança se sinta útil, ela se sinta pertencente. Ela não é apenas um estorvo, vamos dizer assim, né? Agora, se você não permite nem que jovens, né, com 15 ou 16 anos tenham esse tipo de ação, aí me desculpe, meu amigo, realmente você está criando um mundo onde as coisas não vão dar certo mesmo, entende? E quando chega na idade, né, quando está ali perto dos 18 anos e tudo mais, não teve nenhum incentivo a essa responsabilidade, de repente vira uma chave. Agora eu tenho. Assim, vai trabalhar, né? Vai trabalhar, vagabundo. Aí a galera começa a entrar em choque, porque nunca teve uma responsabilidade, começa a se cobrar muito, né? Só teve aquele ambiente escolar e tal, e aí começa a entrar aquele, nossa, e agora? O que vai acontecer e tal? Óbvio, a gente não está falando de todo mundo, tá? A gente está falando de pessoas mais privilegiadas, muitas vezes, né? Porque quem não tem muitos privilégios vai ter que se jogar ali, vai ter que fazer alguma coisa. A necessidade é a mãe da invenção. Exatamente. Nesse ponto, e também trazendo um pouco do livro aqui mais uma vez, o que eu acho extremamente importante de cuidar, né, e um dos impactos grandes que tem, é nessa etapa de formação do jovem, né, como ser humano, que ele depende de exemplos para seguir e se espelhar. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Ainda não estou perdido no espaço.